Amém? Boa noite, graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Aleluia. Hoje o nosso pastor está em Porto Nacional, fazendo supervisão ali da igreja, e coube a mim a maravilhosa missão de compartilhar a palavra com você. Você está com o coração aberto para receber de Deus nessa noite? Amém? Amém? Aleluia. Tenho certeza que a palavra vai transformar a sua vida nessa noite. Eu sei que Deus tem um pão fresco para compartilhar conosco aqui. Queria, por isso, compartilhar com você um texto que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. Eu sei que você pode acompanhar aí pelo telão, quem quiser acompanhar na sua Bíblia também. Amém? Apenas uma curiosidade, 2 aos Coríntios, né? Às vezes a gente fala, por que 2 Coríntios, 1 Crônicas, né? Parece errado, mas é porque 2 carta aos Coríntios e 1 livro de Crônicas. Então, depois dessa curiosidade, sua vida não será mais a mesma, viu? Vamos lá, 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vamos ler de novo? E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vamos orar? Pai querido, doce e amado Espírito Santo, nós nos rendemos, Senhor, à Tua soberana vontade, Senhor, nessa noite, Pai, e nos colocamos humildemente, Senhor, na posição de ouvir a Tua palavra. E o nosso coração, Senhor, está cheio de desejo, Senhor, de que a Tua palavra fale conosco tão fortemente nessa noite, que nós saiamos daqui, Senhor, de fato em novidade de vida, que não sejamos mais os mesmos depois de sermos confrontados pela Tua palavra. Nós Te damos, Senhor, total liberdade para falar conosco, Pai. Nós nos desarmamos, como Naamã que entrou nas águas do Jordão, Senhor, e despiu-se da sua armadura, tirou as suas vestes, mostrou a sua nudez. Nós também, Senhor, nessa noite, queremos ser despidos das nossas armaduras, daquilo, Senhor, que mantém o nosso coração tão blindado, e que a Tua palavra possa acessar as divisões da nossa alma e do Espírito, e falar conosco para transformar-nos. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus colocou essa palavra no meu coração, e quando Deus falou comigo nessa palavra, eu falei: Deus, será que é a parte 2 da palavra da virada? E quem esteve conosco aqui no culto da virada? Amém? Quantos foram ministrados e falados, ouviram Deus falar com você? Né? Uma palavra que eu acredito que foi ali um ato inaugural desse tema que nós temos profetizado para o nosso ano, que é o despertar sobrenatural. E quando Deus falou comigo através dessa palavra, eu entendi que é o processo natural para viver esse despertar, né? Para nós vivermos um grande avivamento, primeiro nós precisamos mergulhar num genuíno avivamento, num genuíno arrependimento, porque o arrependimento ele precede o verdadeiro avivamento. Então eu sinto que Deus nesses dias está nos trazendo, nos chamando para esse lugar de tomarmos consciência sobre o que é ter ou viver em novidade de vida, abandonando de fato tudo que faz parte do nosso passado e nos colocando agora nessa posição de vivermos de fato com Deus e para Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, eu preciso fazer uma rápida contextualização aqui para você. Eu sei que você já leu, já ouviu essa passagem, esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, várias vezes, mas às vezes a gente não se atenta para o contexto. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, né, ele escreve aqui 2 cartas, a primeira e a segunda carta que a gente tem acesso aqui na Bíblia, e ele escreve para uma igreja que ele mesmo fundou. E depois de ter fundado a igreja em Corinto, ele escreve a primeira carta, e o contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de exortação, de advertência, porque, como talvez você sabe, Corinto era uma cidade muito importante ali na região da Ásia,
e eles viviam dentro de uma cultura romana muito forte. Corinto era uma cidade cosmopolita, e tinha gente do Império Romano, de diversas regiões, estava ali em Corinto, e eles viviam muito forte essa cultura romana. Que cultura era essa? Era uma cultura que, infelizmente, trazia muita imoralidade sexual, ainda tinha a idolatria muito forte, porque a cultura romana era uma cultura politeísta, de adorar vários deuses. Existia também um apelo muito forte ao sucesso pessoal na sociedade. Então, era muito importante para os romanos ascender socialmente, embora isso fosse tão difícil, mas a questão do status para eles era muito importante. E aí, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele escreve a carta ensinando, doutrinando aqueles irmãos que ainda eram imaturos na fé, era uma igreja ainda imatura, e eles estavam escorregando aí nesses aspectos. Então você vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele abordando questões como a imoralidade sexual, porque tinha uns irmãos lá que estavam fazendo o que não devia. Você vê Paulo falando e abordando sobre questão de comida. Mas, Nery, por que Paulo fala sobre comida quando ele escreve para os Coríntios? Exatamente por isso, porque alguns deles não viam problema em comer as comidas sacrificadas a ídolos, outros entravam ali em contenda sobre o que podia comer e o que não podia, porque também tinha ali entre eles alguns pregando coisas que eram dos judeus e trazendo para dentro da igreja, judaizando ali o discurso. Eu sei que parece um pouco complexo isso, mas eu preciso que você entenda esse contexto. Então, era uma igreja que estava sendo exortada por Paulo frequentemente, porque, vez ou outra, eles estavam querendo voltar para essa velha vida, né? Esses velhos hábitos. A cultura romana ainda estava muito enraizada ali dentro da igreja de Corinto. E quando eu estava meditando sobre isso, eu comecei a ver o quanto isso se assemelha ainda com os nossos dias. Porque esses aspectos, né, os aspectos da imoralidade sexual, talvez a questão da comida e da bebida, a questão do apelo tão forte das pessoas ao sucesso, aos prazeres, a estar em uma posição socialmente elevada, isso ainda é algo que traz um apelo muito grande, inclusive para nós cristãos, inclusive dentro da própria igreja. Então, essa realidade que nós vemos aqui na Bíblia não é muito diferente da realidade que nós ainda vemos hoje. Então, o que Deus falou no meu coração? Filho, essa palavra é uma palavra que ainda precisa ser pregada hoje. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando a respeito disso. Ele está dizendo, olha, é necessário que haja uma clareza para a igreja a respeito disso, porque quando você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. E é incompatível o estilo de vida do crente, o estilo de vida do cristão, com o estilo de vida do mundo. Então, se o mundo prega a imoralidade sexual, se o mundo prega que está tudo bem, o sexo fora do casamento, está tudo bem o marido ou a mulher ter as escapadinhas no casamento, está tudo bem a pornografia, está tudo bem as músicas imorais, está tudo bem. Se o mundo prega isso, é necessário que nós, como igreja, possamos ter clareza que isso não é compatível com a vida cristã. E isso não é compatível com a vida de alguém que está em Cristo, de alguém que está vivendo em novidade de vida. Para nós é preciso ter um divisor de águas, é necessário nós olharmos para isso como parte do nosso passado. Nós não vivemos mais na prática dessas coisas. Como Paulo também exortava a igreja de Corinto, dizendo que a respeito da comida e da bebida, isso é algo que ainda para nós como igreja hoje, é um ponto em que tantos pecam, como dizia um pastor amigo meu, alguns se amarram com os cabelos das pernas, né? Porque é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tem tanta gente caindo nessas áreas. Eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão em casa.
E aqui eu vou abrir um parêntese para falar sobre isso com você. Eu queria que você me ouvisse, abrisse seu coração para ouvir isso hoje, com muito carinho. Quantos estão com o coração aberto com muito carinho? Amém? Amém? Seu coração está aberto com carinho? Olha para quem está do teu lado e diga assim, seu coração está aberto com carinho? Amém? Olha, eu sei que não há pecado, não é pecado, talvez, beber um vinho. Talvez não seja um pecado. Eu e minha esposa tomamos uma decisão. Nós falamos, nós não tomamos vinho. Nós não tomamos vinho. Nós não tomamos bebida alcoólica. Não tomamos. Por quê, Nery? Porque, queridos, assim como Paulo exortava a igreja de Corinto, a exortação dele foi o seguinte, a grande questão deles era sobre, eu posso ou eu não posso comer uma comida sacrificada lá no altar a um outro Deus? E aí Paulo vai e diz para eles, fala assim, olha, até que comer a comida não tem problema, porque nós como participantes de uma nova vida, a comida foi feita por Deus, então tudo que eu consagrar vai ser santo, consagrado. Mas, aqui ele dá um grande segredo, ele fala, por amor àqueles que ainda não têm maturidade, abstenham-se, por causa do amor, porque se algum desses imaturos olhar e ver você comendo a comida sacrificada aos ídolos, ele vai pensar o quê? Não tem problema, eu posso comer, não tem problema nenhum, porque o fulano de tal está comendo. Eu e minha esposa tomamos uma decisão e falamos, nós não tomamos vinho, por quê? Porque talvez tenha alguém do meu lado que já teve problema com a bebida, já foi escravizado, já foi alcoólatra, e ele vai olhar e vai dizer, mas tem um irmão lá da igreja que bebe vinho, então não tem problema. E por isso, ele pode ser levado à queda, ao erro. Então, queridos, não é uma questão aqui, nem quero abrir esse ponto, de discussão se é ou não pecado. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para você, e é o que a Bíblia, é o que o apóstolo Paulo exorta aos coríntios, dizendo, ei, você como cristão, que a Bíblia diz que nós somos chamados para viver uma vida de amor, por amor aos outros. Escolha abster-se. Será que é possível? Escolha abster-se. Para alguns aqui, talvez abster-se é uma escolha sensata, até para evitar a própria queda, porque sabe que não tem controle. Talvez para outros que têm controle, é uma decisão puramente de amor pelo próximo, porque o próximo pode ser levado à queda. E a Bíblia diz, ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Se é para escandalizar alguém ou influenciar alguém à queda, então eu prefiro abster-me. Amém? Ainda estão com o coração aberto e com muito carinho? Então, quando Paulo escreve aos coríntios aqui, ele está escrevendo nesse contexto. Ele está escrevendo dentro de um contexto de que a vida cristã rompe radicalmente com essa cultura que eles viviam dentro do Império Romano. Hoje aqui nós precisamos entender essa realidade, que a vida cristã rompe totalmente com a cultura da vida antiga que nós vivíamos no mundo. E nós não podemos ir lá atrás no nosso passado e pescar algumas atitudes ou comportamentos da nossa velha vida e trazê-las para a vida atual, porque isso é incompatível. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? É incompatível. Os aspectos que Paulo falava contra era a imoralidade sexual, a idolatria, o orgulho, a busca por status. Essas coisas são incompatíveis com a vida que agora nós vivemos em Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, o verso 20, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa vida que nós temos em Deus, queridos, ela é morte para o mundo, ela é morte para esses velhos hábitos. Por que nós vamos escolher ter nova vida em Cristo e continuar vivendo as práticas do velho homem? Não, o velho homem morreu, foi sepultado. E no ato de nascer de novo, nasceu com uma nova vida. Agora esse viver que nós temos não é mais um viver na carne,
Esse viver agora é um viver em Cristo. É Cristo vivendo em mim e em você. Não somos mais, não é mais o nosso desejo, não é mais a nossa vontade, não é mais aquilo que nós queremos, mas é o que Cristo quer em nós e através de nós. Nery, mas o que significa estar em Cristo? Hoje o tema da palavra é novidades de vida. Por quê? Porque estar em Cristo representa isso. Estar em Cristo representa nós assumirmos um novo estilo de vida, assumirmos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas de forma mais didática. Eu vou falar com vocês não 3 pontos hoje, talvez você vai ficar confuso aí. Não é 3 pontos, não, só 2. Mas eu quero falar com você sobre o que é estar em Cristo. Primeira coisa, estar em Cristo é deixar o nosso passado para trás. Estar em Cristo representa deixar o nosso passado para trás. Olhar para a nossa história, para a vida que nós tivemos antes de um encontro com Deus, antes de um encontro com Jesus, de fato no passado. De fato no passado. Isso parece tão óbvio de se dizer, parece ser uma coisa tão óbvia, mas a verdade é que muita gente acaba tendo um encontro com Jesus, tendo uma experiência com Deus, mas elas ainda continuam vivendo o seu passado constantemente, eles ainda continuam pescando no seu passado, eles ainda continuam caindo nas armadilhas, nas mesmas armadilhas, ainda continuam presos em algumas coisas do seu passado. Então, por isso eu digo que a primeira coisa que nós precisamos fazer, ou o primeiro resultado de uma vida em Cristo, é de fato deixar o passado para trás. Como o texto que nós lemos disse, a primeira parte ele diz, as coisas antigas já, por favor, conclua a frase aí, as coisas antigas já passaram, as coisas antigas já passaram, o meu passado ficou para trás, eu preciso superar essa vida que eu tive para trás. E aqui eu abro um parêntese para falar de uma classe de pessoas. Eu brinco, às vezes, com os discípulos mais próximos, né, porque eu me converti muito cedo, me converti aos 11 anos de idade. Então, assim, eu não tive uma vida mergulhada, né, no que naturalmente as pessoas têm aí na sua vida pregressa, né, na imoralidade sexual, na bebidice. Né, eu falo para os meninos que a bebida mais forte que eu já bebi foi um todinho estragado que tinha na geladeira lá de casa, e eu fui guardado disso. E aí quando alguém fala assim, mas quem nasceu na igreja, quem teve uma vida sempre dentro do Evangelho, essa palavra então não é para eles? Eu digo que Deus me livrou do passado que eu poderia ter tido. Deus me livrou da vida que eu poderia ter tido. Porque quando eu olho para o histórico da minha família, quando eu olho para o histórico dos meus antepassados, né? Eu vejo muita coisa, eu vejo o alcoolismo, eu vejo o adultério, eu vejo separação, eu vejo tanta coisa. Então, da mesma forma, como se eu tivesse vivenciado essas coisas, eu olho para a minha vida hoje e eu digo, esse é o meu passado. É o passado que Deus me livrou. Da mesma forma. Então, se você é um desses, né, que nasceram como eu, a primeira coisa que você falou não foi chorar, foi falar em línguas. Então, você também foi liberto desse passado que você poderia ter tido. Quando eu falo em deixar o passado para trás, eu estou falando de perdão. E esse perdão, ele se manifesta na nossa vida em 3 níveis. Em 3 níveis. Quando eu digo que alguns estão presos no passado, eu vejo em muitos casos, pessoas que vieram para Jesus, tomaram uma decisão ao lado de Jesus, mas elas ainda são escravizadas por causa da culpa, por causa do ressentimento, por causa da mágoa e das intrigas do seu passado que não foram resolvidas. Quantos querem resolver isso hoje, em nome de Jesus? Quantos querem deixar o passado para trás? Aleluia, amém, glória a Deus. Isso acontece em 3 níveis.
O primeiro nível de perdão que precisa ser liberado para deixar o passado para trás é o perdão de Deus. É o perdão de Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nery, eu vim para Jesus, eu estou em Cristo agora. Como é que eu faço para que de fato eu seja liberto dessa velha vida que eu tive e do pecado que eu cometi no meu passado? É simples. A Bíblia está falando aqui. Você precisa fazer o quê? Confesse o seu pecado a Deus. Abra o seu coração com arrependimento genuíno. Se você fizer isso, se você confessar os seus pecados a Deus, o que Ele vai fazer? Fala para mim. Ele vai perdoar. Ele vai fazer o quê, irmãos? Ele vai perdoar os seus pecados e vai purificar você de toda e qualquer injustiça. Você está achando pouco ainda? Olha o que a Bíblia diz lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19. O profeta Miqueias profetizando a Israel, quando Israel estava distante de Deus e com 500 anos já de rebelião e de pecado, de queda, e ele traz uma palavra de esperança para Israel, dizendo o seguinte, tornará Ele a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E aí tem uns pregadores contemporâneos que dizem que Deus ainda coloca uma placa lá dizendo assim, proibido pescar aqui. Deus faz isso quando você se arrepende, quando você confessa. O primeiro nível de perdão, é a primeira fase, o primeiro estágio que você precisa atingir para deixar o teu passado para trás. É ter uma conversa séria, franca com Deus. E dizer, Deus, eu preciso ter um papo reto com o Senhor aqui e contar umas coisas. E aí você abre o coração para Deus. Nery, mas Deus não sabe de todas as coisas, Ele precisa ouvir de você, porque a tua confissão é a prova do arrependimento genuíno. Então você precisa abrir o coração e rasgar o verbo, falar tudo. Fala para Deus. Qual é a segunda fase, Nery? Eu quero deixar o meu passado para trás. Eu já tive essa conversa com Deus, eu já pedi perdão para Deus e eu sinto-me perdoado pelo Senhor. A próxima fase é o perdão do próximo. Você precisa resolver tudo aquilo que ainda não foi resolvido na tua história. Se você feriu alguém, vá lá e se reconcilie. Se ficou uma dívida, vá lá e pague. Faça como Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, que a primeira decisão dele foi: quem eu lesei, eu vou restituir 4 vezes mais. Deixa comigo, que eu vou resolver isso aí. Então, você quer deixar o passado para trás? Se você não resolver essas pendências que existem em relação a alguém, alguma pessoa, em algum momento, talvez, isso vai bater na tua porta, ainda vai te lembrar, esse pecado ainda vai bater na tua porta, e o passado não vai ficar para trás, não está resolvido. Então hoje, no nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo capacite você para tomar essa decisão. Se tem alguém aqui que estava segurando essa decisão e dizendo, não, mas isso aí já faz tanto tempo, essa pessoa nem vai lembrar mais disso, para que eu vou mexer com uma coisa que está quietinha? Irmão, não deixa debaixo do tapete. Vai lá e conserta isso no teu passado. Pede perdão para quem você tem que pedir. Ah, mas vai ter consequências. Meu irmão, arque com as consequências. A Bíblia diz em Gálatas 6:7 o quê? Tudo que o homem planta, o homem também colhe. Então, é natural, se você plantou, você fazer a colheita, seja ela qual for. Mas como o pastor Ebe fala, é melhor ficar 5 minutos vermelho do que amarelo a vida toda. Não é? Vai ser constrangedor? Vai. Te provoca, gera medo em você tomar essa decisão de ir lá no passado e mexer com isso? Gera. Mas é melhor, irmãos, e eu vou dizer um negócio bem sério, é melhor do que você ser confrontado pelo acusador todo dia, batendo na tua porta e tirando a tua paz. Ok? Amém ou não amém?
Às vezes nós somos impedidos de viver uma vida plena em Jesus, porque nós não temos coragem para resolver o nosso passado. Nery, mas eu não pedi perdão para Deus? Se eu confessei para Deus, não está resolvido? Espiritualmente, está. Se você confessou para Deus, irmão, não há pecado que Deus não possa ir lá e te justificar, te purificar. Se você se arrepende, Deus perdoa. Se hoje Jesus te chamar, vai para a glória e vai ficar com o Senhor. Amém. Mas pensa o quanto que é trágico viver uma vida aqui na terra, toda a sua vida com essa situação sem resolver e o diabo te acusando e te impedindo de viver uma vida plena. E você tenta prosperar e não prospera, não rompe, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não tomou essa decisão de resolver teu passado. Meu Deus! Quantos estão prontos para ir para a próxima fase? Então, como é que eu faço para deixar o passado para trás? Primeira fase é o perdão de Deus. A segunda fase é o perdão do próximo. Eu tenho que resolver o meu passado, com quem eu lesei, com quem eu feri. E a terceira fase do perdão é o perdão de si mesmo. É o perdão de si mesmo. E eu diria talvez que essa é a fase mais difícil de se colocar em prática. Eu vejo pessoas que receberam o perdão de Deus completo. O Senhor perdoou e justificou completamente. Eu vejo pessoas que se humilharam e pediram perdão aos seus irmãos, às pessoas com quem ele lesou, feriu, roubou. Foram perdoados, arcaram com as consequências, mas ainda assim vivem como escravos. Por quê? Porque não se perdoaram. Porque quando vão orar, eles se sentem pecadores, inúteis. Porque eles olham para o seu passado e dizem, Deus não pode usar alguém como eu. Deus não pode fazer algo através da vida de alguém como eu, que fiz tantas atrocidades, que tive um passado tão sujo. Ei, querido, sabe o que a Bíblia diz? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, irmão, não existe nenhuma condenação sobre você. Não tem razão agora, uma vez que você já passou pelas fases anteriores do perdão, não tem motivo, não tem razão para você continuar se culpando. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, eu declaro isso, que você vai viver todas essas fases do perdão. Eu declaro em nome de Jesus no seu coração o Espírito Santo agora, trazendo quebrantamento, arrependimento, para que você tenha um tempo de confissão diante do Senhor e seja perdoado. Profetizo sobre a sua vida a disposição para resolver o teu passado com quem quer que seja. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui perdoado. Perdoado, com o teu passado resolvido. De fato, deixando o passado para trás. Você está pronto para deixar o passado para trás? O que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Primeira coisa, deixar o passado para trás. Segunda coisa, não é só deixar o passado para trás, mas estar em Cristo também significa agora ter um novo posicionamento. Significa andar em novidade de vida. Segunda coisa, andar em novidade de vida. Estar em Cristo é deixar o passado para trás, mas também é andar em novidade de vida. Paulo diz, eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que todas as coisas se fizeram novas. O que é andar em novidade de vida então, Nery? Primeira coisa, andar em novidade de vida significa não ser mais escravo do pecado. Tem uma frase que a gente usa muito, que diz assim, que antes eu era um pecador lutando para ser santo, mas agora eu sou um santo lutando contra o pecado. Tem uma diferença
brutal nessas duas realidades. Amém ou não amém? Se antes você era pecador, escravo, irmão, o escravo, ele não tem decisão própria, ele não tem vontade própria, ele faz o que o seu senhor manda. E era assim que a maioria de nós aqui vivíamos, enquanto ainda éramos escravos do pecado. Se talvez alguém falasse assim: fulano, para de beber, larga o alcoolismo. Você podia até tentar, mas não conseguia. Por quê? Porque não cabia somente a tua decisão. Você era escravo daquilo. O pecado te escravizava. Fulano, larga a imoralidade, larga de trair, de adulterar. O pecado te escravizava. Você vivia debaixo desse jugo. Mas hoje, irmãos, é uma realidade diferente. Amém? A Bíblia diz que se algum de nós diz que não peca, já pecou, porque está mentindo, não é? Então, todos nós aqui, infelizmente, por causa da nossa condição e da nossa natureza, ainda pecamos. Mas agora é uma realidade diferente. Se você peca, você sabe que aquilo que você está fazendo é pecado. O Espírito Santo que atua em você te traz a consciência, a luz, e está te dizendo: isso que você está fazendo é pecado. E você faz isso conscientemente. Agora é uma escolha, é uma decisão. O que a Bíblia diz? Em Lucas 10:19, eis-vos dei poder e autoridade. Eis-vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Se você vive em novidade de vida, se prepare para aquilo ali, para um despertar sobrenatural. Onde o diabo vai fugir de você, onde você vai ter autoridade espiritual, autoridade para vencer o pecado, autoridade para dar ordens no mundo espiritual e elas serem obedecidas. Essa é a realidade que muda quando você agora passa a andar em novidade de vida. Você não é mais escravo do pecado. João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Ei, meu irmão, está na hora de darmos ouvidos ao que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Está na hora de ouvir o Espírito Santo. Quando o Espírito diz: ei, isso aí não está certo. Ei, isso aí não é compatível com a vida que você tem agora. E às vezes a gente decide ignorar. Está na hora de ouvir essa voz e andar verdadeiramente em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida também, Nery? Andar em novidade de vida, irmãos, é você ter essa consciência da proteção, da cobertura que Deus te deu. Nós somos guardados, protegidos por Ele. Me vem à mente um episódio descrito lá em Números, dos capítulos 22 ao 24, você pode anotar aí, depois ler, que é muito interessante. É o episódio do profeta Balaão. Quem já leu essa história? A gente lembra de Balaão só por causa da jumenta falando, né? É o que vem na cabeça da gente, como diz lá no Maranhão, a jega falando. A jumenta falando. Mas a história de Balaão traz uma lição muito forte para a gente. Inclusive é citado lá no livro de Apocalipse como a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa, Nery? Olha o que aconteceu. Vou narrar rapidamente para você a história. O povo de Israel estava avançando em direção à terra prometida, e aí eles chegam na região de Moabe. E quando eles chegaram na região de Moabe, o rei da região, Balaque, ficou muito amedrontado, apavorado, porque aquele tanto de gente na terra dele, o que ele pensou?
esse povo vai acabar com a minha terra, eles vão comer toda a prosperidade, a riqueza que eu tenho que dar um jeito de amaldiçoar e de vencer esse povo, mas eu sou menos numeroso, como é que eu faço? E aí tinha o profeta Balaão por lá, que costumava profetizar, e ele chama o Balaão e contrata o Balaão e diz assim, eu vou te pagar uma quantia aqui para você amaldiçoar esse povo. Vai amaldiçoar esse povo que está invadindo a minha terra aí. E o Balaão aceita o desafio no primeiro momento. Só que quando ele vai falar com Deus, Deus não dá nenhuma palavra de maldição, Deus só dá palavra de bênção para o povo de Israel. Então, toda vez que ele ia amaldiçoar, as palavras que saíam eram palavras de bênção. E era só abençoando o povo de Israel. E eles tentaram algumas vezes e aquele negócio não dava certo. Até que, no final já da história, antecipando um pouquinho, o Balaão dá um conselho para o rei de Moabe. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, tem uma forma de vocês derrotarem os israelitas. Sabe como é que você vai fazer? Você vai seduzir o povo de Israel à prostituição e à idolatria. Porque se você tirar ele debaixo dessa nuvem de obediência, o povo vai ficar vulnerável e o próprio Deus vai destruir eles. Olha o conselho sagaz, astuto que o profeta deu. E o que aconteceu? Balaque obedece, segue aquele conselho, as mulheres moabitas entram no arraial de Israel, seduzem, tá? Mais ou menos assim, seduzem os israelitas, e eles, depois de seduzidos, não só se prostituem com as mulheres moabitas, mas também participam dos rituais pagãos, idólatras. Então, de uma só vez, o povo cai na prostituição, na imoralidade sexual e na idolatria. Qual foi a consequência disso? O anjo do Senhor puniu Israel e matou 24 mil israelitas com a praga no arraial de Israel. E só cessou depois que o sumo sacerdote entendeu o que estava acontecendo, foi lá e puniu os responsáveis e fez um sacrifício ao Senhor. Qual é a lição que a gente aprende? Ei, olha para cá. Olha só, isso aqui é muito importante. Irmãos, você está em Cristo. Amém? Você tem tudo isso aqui que nós, na palavra, não sou eu, não é o Nery que está dizendo, é a palavra. Você já viveu e está vivendo tudo isso. Você não é mais escravo do pecado, você tem agora a liberdade, porque Cristo te libertou, você tem autoridade, teu passado ficou para trás, você vive em novidade de vida. Irmão, mas se você não vigiar, se você não ficar atento às raposinhas, se você não ficar atento às pequenas armadilhas que Satanás coloca ali no teu caminho, irmãos, é muito fácil de sair desse lugar de proteção. É muito fácil de você caminhar em uma direção oposta e ficar desprotegido. Porque enquanto você está em Cristo, ninguém consegue te amaldiçoar. Só tem bênção. Podem tentar, mas as palavras que vão sair da boca só vai ser bênção. E se falarem algo como uma maldição, Deus tem um translator, um tradutor no meio do caminho, que as palavras mudam e caem em você, é a bênção. Agora, se você não der ouvidos ao Senhor, e pisar nessas armadilhas, e sair desse lugar de proteção, irmão, ei, escute isso com um aviso de Deus. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que um abismo chama outro abismo. Pode ser que comece com uma coisa simples. Pode ser que comece com algo que você entenda que é inofensivo, mas faz parte da estratégia do diabo, de ir minando o teu caminho e te levando cada vez para mais longe de Deus. Cuidado! Cuidado, meu irmão. Se nós estivermos com Deus, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar num lugar de poder e de autoridade, onde o inimigo foge de você. Mas se você estiver sem Deus, você vai estar num lugar de escravidão e de derrota, e o inimigo vence. É simples assim. Nós não somos mais do que vencedores, como a Bíblia diz, por causa dos nossos méritos,
porque eu sou bom, porque eu sou justo. Não, irmãos. Você só é mais do que vencedor porque você está em Cristo. Você só é mais do que vencedor porque você está debaixo da nuvem. Você só é mais do que vencedor porque você está no centro da vontade de Deus. Se você se afastar desse caminho, como o conselho que Deus deu para Josué, 1 milímetro para a tua direita ou para a tua esquerda, irmão, você vai estar desprotegido. Só existe proteção nesse lugar. Eu quero finalizar, queria que você abrisse comigo, eu não passei para a mídia, mas o Espírito Santo me deu aqui agora esse texto, o que a Bíblia diz no Salmo 91. É esse lugar que Deus quer que você esteja. Quando Ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer, escute isso aqui, estenda as mãos assim, igual a Pierre ensinou. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aleluia. Você está pronto para viver em novidade de vida? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.